Um salve para todos os manos, minas e monas que vão assistir essa apresentação. Uma boa noite especial para a banca examinadora. Essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso do Bacharelado em Canto Erudito, sob orientação do professor Dr. Glaucio Zangheri. O título é Lugar de Fala, a estética do rap nacional no empoderamento político e na descolonização do pensamento musical. O rap faz parte de um movimento de grandes proporções, que é o hip hop. O hip hop possui 4 elementos, que é o DJ, o MC, o breakdance e o grafite. A junção dos elementos DJ e MC é o que dá origem ao rap, tá? O produtor musical Afrika Bambaataa, o fundador da Zulu Nation, que é a primeira organização comunitária do hip hop, ele defende a existência de um quinto elemento no hip hop, que é o conhecimento. É importante eu falar isso agora porque vai entrar em discussão depois. Então, rap é uma música de origem negra, surgiu lá no Bronx, no bairro pobre de Nova York, lá nos Estados Unidos, na década de 70. E ele surgiu de forma despretensiosa, ele surgiu como forma de lazer, de diversão, para uma parcela da população que sofria com abandono público, com a disputa entre gangues, com a criminalidade, o tráfico de drogas. Mas em pouco tempo, o rap se consolidou como gênero musical e como instrumento de potência política, fazendo denúncia às mais perversas formas de racismo e desigualdade social. O rap chega no Brasil na década de 80 por meio dos bailes blacks. Foi por meio dos bailes blacks que os clássicos do rap norte-americano foram vinculados, concursos de rap foram promovidos e foi por meio das equipes organizadoras desses bailes que surgiram as primeiras gravadoras independentes de rap aqui no Brasil. Por ser uma música importada dos Estados Unidos, o rap sofre adaptações da cultura nacional com o passar do tempo. O Rincon Sapiência, por exemplo, ele funde elementos eletrônicos do rap com bateria de escola de samba. Nós vem pesado como rei, mamo. Os pés de break vive dando bala. Já o rapper Rapadura, ele funde elementos sonoros do baião, que é uma música e dança do Nordeste do Brasil, com elementos eletrônicos do rap. Todos souberam que foi no Brasil que isso surgiu. Tipo rap com baião, tipo canção com batidão, tipo rapadura e velho Gonzagão. Isso depende muito da subjetividade de cada DJ, de cada MC, porque a música é uma forma de expressão subjetiva. Mas a gente pode dizer que no rap acontece uma espécie de canibalismo sonoro, onde os produtores de rap, eles comem, eles digerem, né, metaforicamente falando, elementos sonoros de outros estilos musicais, de outras culturas, e eles regurgitam em um novo elemento, em uma nova sonoridade, que se dá o nome de antropofagia. Aqui no Brasil, ainda são muitos os estigmas que condensam o rap. O rap ainda sofre muito preconceito. Porque o rap ele não está alinhado às perspectivas da hegemonia cultural e epistemológica que predomina o país, que no caso é a europeia, devido ao processo de colonização. O rap ele é uma música de origem negra, feita por pessoas segregadas socialmente, pessoas que foram apartadas de um sistema educacional e de formação musical aos moldes eurocêntricos. Elas não foram alfabetizadas na linguagem tida como culta. Apoio da favela, faço parte dela, sou fruto da cela. Não deram faculdade pra eu me formar doutor, então a rua me transformou no demônio rimador. Então o rap ele rompe com padrões, com formas, com paradigmas que todo mundo já conhece e que todo mundo já aprova, que no caso são os da cultura hegemônica europeia. O rap se propõe a contar histórias verídicas de pessoas que não têm a sua história contada pelos meios de comunicação, ou que têm contada de uma maneira distorcida, a partir da lógica eurocêntrica. Então o rap ele é uma disputa por narrativa, porque ele propõe lugar de fala para as pessoas que são silenciadas socialmente, que no caso é a população negra, é a população pobre, né, todas as minorias. Existe uma hierarquização da linguagem e do saber musical. Graças à internet, às plataformas digitais, a gente tem acesso a todo tipo de música. Se eu quero ouvir Mozart, eu digito Mozart lá no YouTube e eu ouço Mozart. Então nem sempre ela entra em discussão de que ela seja um objeto de consumo de classes. Se a gente pensar na música erudita, por exemplo, ela é um objeto de consumo da classe dominante,
ela é uma arte elitizada e, de certa forma, ela exclui as pessoas que não foram alfabetizadas na linguagem tida como culta, as pessoas que não entendem a métrica das composições e exclui as pessoas que não têm aquisição financeira para contemplar as suas execuções em teatros, em salas de concerto. Então a música erudita, ela cria mais espaços de poder do que de compartilhamento. A gente vê o quanto que a música também é eficaz na manutenção das relações de poder. E o rap, ele se propõe a desestabilizar todo o conceito de musicalidade e do que tem direito de ser chamado música. O rap está completamente fora dos padrões da gramática normativa. Ele é repleto de palavrões, de gírias, de dialetos, de informalidades, neologismos. E a gente pode entender isso como um ato político, como um ato de protesto. Porque se o rap ele fosse escrito dentro da norma culta, ele legitimaria a dominação e ele excluiria as pessoas que não tiveram acesso à educação de forma justa e democrática. Diferentemente da música erudita, o rap ele confere lugar de fala a todas as pessoas que não têm voz. Tanto que hoje em dia não é só mais o homem preto que canta rap, como era lá nos primórdios. Hoje em dia nós temos mulheres fazendo rap. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. E expoentes da comunidade LGBTQIA+. Não passo pano pro otário e mesmo ameaçado eu serei cada vez mais viado. Quebrando armários, extermínio a normatividade. Revolução, bicha preta se amando de verdade. Então a gente nota a potência inclusiva que o rap tem. Potência inclusiva e política. Eu vou trazer uma citação aqui desse livro que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, que contempla a nossa próxima discussão. Reconhecendo a equação, quem possui o privilégio social possui o privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal de ciência é branco. Então, quando África Bambaataa ele propõe que o hip-hop tem um quinto elemento, que é o conhecimento, ele está propondo a descolonização do pensamento. Porque quem possui o privilégio social na nossa sociedade é o homem branco. Então, quem define o que é conhecimento, quem define o que é ciência, quem define o que é música, é o homem branco, né? Então, quando a gente fala de uma classe dominante, é uma classe que domina tudo. E o rap é uma arte transgressora. Ele vem para romper com tudo isso. Aqui vale falar sobre o que é erudito. Porque, mais uma vez, quando a gente fala em erudição, a gente está falando de um conceito que foi definido pelo homem branco, porque é ele quem possui o privilégio social e o privilégio epistêmico. Mas se a gente pegar a definição de dicionário, por exemplo, eu peguei aqui do Caldas Aulete. Erudição é um vasto saber adquirido especialmente pela leitura. E se a gente pega o rap para ouvir de forma ativa, a gente vê que para compor uma letra de rap é necessário possuir um vasto conhecimento histórico, um vasto conhecimento político, que por sua vez é adquirido por meio da leitura. Mas quando a gente fala em leitura, a gente não está falando só de leitura textual, né? A gente está falando também de leitura espacial, leitura temporal, leitura social, leitura poética, leitura política. E essas leituras o rap faz assim de maneira extraordinária. Então, como é que eu posso dizer que o rap não é erudito? Quando eu falo que o rap não é erudito, eu estou negando toda a intelectualidade que esse gênero possui. Então, a gente precisa começar a repensar esses conceitos que são atribuídos somente e de forma injusta às práticas que estão alinhadas com a cultura hegemônica eurocêntrica. A hegemonia cultural e epistemológica da Europa nega o legado intelectual e histórico de povos que estão desalinhados da tendência dominante, como é o caso dos negros e dos indígenas. E isso na música gerou vários epistemicídios. Epistemicídios são assassinatos simbólicos que naturalizam a morte de formas de pensar, de maneiras de ser, e subalterniza e mata tudo aquilo que está fora da tendência dominante. Então a gente começa a entender o porquê que o rap sofre tanto estigma, por que ainda existe tanto preconceito contra esse gênero musical. Bom, temáticas frequentes no rap nacional, a gente tem o racismo, a desigualdade social, os excessos cometidos pela polícia, né, o abuso de autoridade policial nas periferias,
A gente tem a dureza da realidade retratada nas composições de rap, porque o rap é a expressão subjetiva das experiências do cotidiano do MC, e os MCs são oriundos de periferia. Mas o rap ele se abriu. Hoje em dia a gente vê temáticas como amor, como amizade, e o mais legal é que a gente vê raps que retratam as pessoas negras em posição de nobreza. Abre alas, tamo passando, polícia no pé, tão embaçando. Orgulho preto, manas e manos, garfo no crespo, tamo se armando de turbante ou bombeta. Então, de certa forma, o rap ele permite o acesso de pessoas negras à dimensão do poder e da beleza, que são pessoas que têm esse acesso negado pela classe dominante. No Brasil, por mais que existam leis que garantam a igualdade entre os povos, o racismo é estrutural, resultado de um processo histórico que modela a sociedade até hoje, né? E as formas de racismo são naturalizadas. Então o rap, ele confere a um povo que é violentado, que é enfraquecido, que é excluído, que é oprimido, um lugar de fala, de luta e de resistência. Em nenhum momento essa pesquisa pretendeu desconsiderar todo o conhecimento e toda a beleza construídos pela música erudita, mas ela propõe que o rap seja reconhecido como arte e que ele tenha espaço no palco onde no momento só tem música erudita. Quando uma produção ela se fecha para determinado público, para determinado padrão, se perde muito em questão de alcance e de transformação social. A gente precisa dar conta que a música chegue para todo mundo, porque a música é uma linguagem que vai além de qualquer idioma. E além de unir as pessoas, ela tem o poder de evitar que muitas tenham a sua vida interrompida pelo narcotráfico, pela criminalidade, pela força policial, pelo sistema penitenciário. Por que não levar o rap para o teatro e a ópera para a periferia? A partir de todo o caminho percorrido, fica muito clara a relação do rap com a mídia, porque o rap ele também questiona o poder de alienação e de manipulação dos grandes meios de comunicação. Tira o seu canal da novela. Programação improdutiva já foi condenada a CPI da favela. Minha intenção é te ajudar, não deixar você se conformar. O rap ele informa, ele politiza, ele empodera as pessoas. Então por que a mídia daria voz a algo ou alguém que questiona a sua soberania? A mídia ela ainda é controlada por pessoas que detêm o privilégio social e ela não está interessada em mudar um contexto onde ela está no controle. Mas, em todo caso, existem alguns raps que são vinculados na mídia. Mas se a gente analisa esses raps, são raps que não possuem letras contundentes e de forte crítica social. Então a gente pode entender isso como um gesto de apropriação cultural, porque a partir do momento que a mídia se apropria, ela dilui, até mesmo ela mina o poder de transformação social dessa música, né, dessa arte. Então é isso.